aqui. Hoje a gente vai falar sobre criatividade e disciplina. Por que que a gente vai falar sobre criatividade e disciplina? Porque eu acredito que uma pessoa que ela tem a tendência em desenvolver a sua criatividade, por que que eu estou falando desenvolver sua criatividade? Porque o ser humano, ele é ensinável. Então, tudo que tem no ser humano, ele pode ser ensinável, até a sua criatividade. Então, eu não vou levantar outros pontos, vamos focar só na criatividade aqui. Então, o ser humano, ele é ensinável. Então, até a sua criatividade, ela pode ser ensinada. A gente falou na última aula que com o passar dos anos, o ser humano ele foi se adaptando a não ser criativo e ficar na sua zona de conforto. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas, cansadas no termo ruim, não cansadas tipo assim, meu, não aguento mais isso, mas tipo assim, elas não querem mais pensar, elas não querem mais sair do padrão, elas querem sempre seguir a mesmice, tipo assim, ah não, tá dando certo, eu vou seguir, esse caminho porque alguém já trilhou, aquele negócio assim, alguém que já trilhou o caminho fica mais fácil a gente andar, né? As pessoas elas têm preguiça de pensar, cara, as pessoas têm preguiça de tentar inovar, as pessoas têm preguiça de tentar sair da mesmice, sabe? E não sei se eu sempre vou usar exemplos de futebol porque eu amo futebol. Então, eu sempre vou usar exemplos de futebol, mas não vai ser algo que vocês não vão entender. Vai ser algo que vocês sempre vão entender. O Pepe Guardiola. Todo mundo já ouviu falar do Pepe Guardiola. Pepe Guardiola é um treinador que revolucionou o futebol. Ele revolucionou o futebol. Existe um marco, eu falo com muita tranquilidade disso, que existe um marco no futebol de antes de Pep Guardiola e depois de Pep Guardiola. Porque o cara, o que que ele fez? Ele foi criativo, ele inovou, ele saiu do padrão, ele saiu do mesmo jogo que tinha, ele criou estratégias e técnicas diferentes para poder vencer o adversário. E ele venceu, a gente pode falar até hoje, ele venceu e vence com facilidade. Então isso fez os técnicos que ficaram para trás se atualizarem e correrem atrás disso que ele estava propondo para o futebol. Então, a pessoa quando ela sai do padrão de pensamento, ela acha caminhos diferentes para seguir, ela é uma pessoa que vai se destacar em tudo que ela fizer, certo? E hoje a gente vai falar aqui sobre criatividade e disciplina. A criatividade, ela requer muita responsabilidade. Eu, eu li isso num livro. Eu recomendo para todo mundo, sempre que eu posso, eu recomendo esse livro, chama A Alma Artesã, de um escritor chama Aaron McManus. É um livro muito bom que ele abriu minha mente e trouxe essa ideia de a criatividade requer responsabilidade. Mas por que a criatividade requer responsabilidade? Porque na criatividade existem muitos fatores importantes. Por quê? Como eu disse no começo, o corpo do ser humano ele é adaptável, ele é treinável, tudo que você se esforçar mais a fazer, isso vai ser o seu diferencial. Vou dar um exemplo de música. A gente tem um músico aqui na Cal que pode responder muito bem isso pra gente. Ô, Leandro, se você está querendo aprender um instrumento novo, se você se dedicar no seu instrumento novo, você não vai aprender o seu instrumento novo? A criatividade, ela é a mesma coisa. A criatividade, ela existe, mas para a gente poder desenvolver ela, a gente precisa de disciplina para poder treiná-la. A gente não consegue ter algo aflorado se a gente não treinar esse algo, certo? E isso entra na criatividade também, em todas as áreas da nossa vida. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu e minha esposa, a gente a gente está numa disputa diária de quem bebe mais água durante o dia. Por que que a gente está fazendo isso? Inclusive, vou dar um gole na água agora. Por que que a gente está fazendo isso? A gente não tinha o hábito de beber água. Então, a gente criou um desafio pessoal nosso para que a gente possa criar um hábito. Então, eu usei da criatividade para criar um hábito. Então, a minha responsabilidade de estar bebendo água todos os dias, a minha responsabilidade, minha disciplina
de estar, eu entendo que eu tenho que beber porque isso faz bem para minha saúde. Eu usei da criatividade, que foi um desafio com a minha esposa para que nós dois possamos beber água junto. Eu podia muito bem começar a beber água e não falar para ela, não convidar ela, não trazer ela para isso, entendeu? Então foi algo que nos aproximou através da criatividade, através da água, para um desafio simples que está gerando muito resultado, até falando da nossa saúde agora. Então, a criatividade ela está presente em todos os momentos, todos os momentos. Então, vamos seguir aqui. Um ponto muito importante, que nem eu acabei de citar, é hábito. A gente tem que ter o hábito de desenvolver a nossa criatividade. A gente tem que ter o hábito de querer que ela seja mais aflorada. A gente tem que ter o hábito de entregar sempre conteúdo para nossa mente para que ela seja cada vez mais criativa, certo? Os nossos pensamentos. É muito importante a gente ter a gente poder controlar. Claro, a gente não controla pensamentos, mas a gente pode filtrar os nossos pensamentos. Porque tudo aquilo que a gente consome durante o dia, tudo aquilo que a gente consome na nossa vida, ele vai ficar aqui dentro. Ele vai ficar dentro da nossa mente. Então a gente tem como filtrar os tipos de pensamentos que a gente tem através daquilo que a gente tem consumido durante o nosso dia a dia. Por isso que a gente está falando sobre responsabilidade, né? A gente está falando sobre disciplina. As nossas atitudes é outro ponto muito importante quando se fala de criatividade e quando se fala de disciplina. Por quê? Se eu não for uma pessoa, se eu for uma pessoa indisciplinada, as minhas atitudes vão ser atitudes de uma pessoa indisciplinada. Então é meio que redundante a gente falar isso. Mas quando a gente tem disciplina, vou dar um exemplo aqui de mais uma vez. Não vou usar a água como exemplo, mas a gente pode usar como tá, o Matheus. Tem que falar com o Leandro aqui agora, né? Me senti numa sala de aula. O Leandro Matheus. Eu que usei o seu exemplo, agora eu vou usar do Leandro Matheus. O, o Matheus, se você, por exemplo, você está criando uma história nova, certo? Você está criando uma história nova, mas você não tem para onde ir. Tipo assim, eu já falei sobre personagem X, já falei sobre personagem Y, já falei sobre personagem esse daqui, o A, o B, e eu preciso de algo novo, só que eu não estou fluindo. Se você, se você pensar assim, e se eu fizer algo diferente hoje? E se eu mudar um pouco a minha atitude? E se eu tiver uma vivência nova? E se eu se eu escutar músicas novas? Isso a gente comentou na aula passada, mas eu estou lembrando disso para que a gente possa bater muito nesse ponto, que esse ponto é muito importante. Se eu tiver atitudes novas no meu dia a dia, com certeza, tudo que a gente fizer de novo, todas as atitudes novas que a gente tiver no nosso dia a dia, ela vai apontar um novo caminho para que a gente seja criativo. Só que para a gente apontar, para a gente ter atitudes novas, para apontar um novo caminho, a gente tem que ter uma disciplina de entender, a disciplina de não cair sempre na mesmice. Não cair na mesmice é uma disciplina. Então, por isso que é muito importante a gente tá cuidando também das nossas atitudes do dia a dia. Aqui eu tenho sempre depois de pontos importantes, eu sempre vou trazer uma frase. Essa frase veio na minha mente ontem, eu não lembro, infelizmente eu não lembro se eu ouvi essa frase em algum lugar ou se eu mesmo que bolei essa frase do nada, mas tá aí. A beleza da criatividade é ser livre para resolver o maior dos problemas com pequenos detalhes. Eu posso trazer o exemplo do Steve Jobs, que quando ele lançou o iPod, não sei se vocês sabem o que é o iPod. Se alguém não souber, é só falar que a gente explica. O primeiro iPod criado partiu de uma ideia do que a pessoa ela tinha uns Discman, né? Que elas escutavam, colocavam um CD e tal. E aí o grande Steve teve uma sacada de por que não colocar mais de 1000 músicas num aparelho só? E tanto que a chamada na época era 1000 músicas que cabem no seu bolso.
Então, meu, o cara teve uma sacada, que era um problema muito grande, que assim, talvez para ele que pensou nisso seria um problema grande. E ele, através de um, entre aspas, tá? Vamos colocar entre aspas, o pequeno detalhe, ele revolucionou o mercado até da música. Não só de eletrônicos, até da música, para a gente ver onde chegou hoje a música nas plataformas digitais. E então, galera, é isso, ó. A beleza da criatividade é ser livre para resolver o maior dos problemas com pequenos detalhes. Então, a atitude pode ser tratada com um pequeno detalhe, porém, ela é algo muito grande a ser feito, que nem todo mundo quer fazer. Só aqueles que estão dispostos realmente a fazer algo diferente com a criatividade que tem dentro dela, no caso, ou dentro de você. Nossa, ficou bonitinho. Então, galera, aqui, ó. Todos Todos podemos ser criativos, mas só isso é o bastante? Deixei umas perguntas aqui. Quando quando eu for aprender, né? Quando eu aprendi a dirigir na autoescola, não que eu tô falando como se eu não soubesse dirigir. Quando eu aprendi a dirigir na autoescola, eu já vou sair o melhor piloto, né? Eu já vou ser o Ayrton Senna das ruas? Lógico que não. Isso é uma pergunta óbvia, uma pergunta besta, mas que infelizmente hoje as pessoas precisam ouvir que a prática leva à perfeição. Você tem que praticar para você se desenvolver em algo, tanto com as suas atitudes do dia a dia, até com a criatividade, na hora de criar algo. Se eu quiser criar um story diferente, se eu quiser criar uma música diferente, se eu quiser criar um roteiro diferente, uma aula diferente, meu, tudo a gente tem que praticar. Porque quanto mais a gente praticar, mais familiarizado a gente vai estar com aquilo que a gente está fazendo. Então, a prática de desenvolvimento da criatividade requer disciplina e clareza com o que você quer. Então, o que você realmente quer? Você tem que ter muito claro e você tem que estar sempre dentro da disciplina, tem que estar sempre disciplinado para que você possa chegar aonde você realmente quer. Então, façam, pratiquem, não fica na mesmice, não acha que é como o Leandro músico. Mano, fala seu sobrenome. Lima. Como o Leandro Lima falou, assim, meu, eu vou lá, eu vou botar a mão na massa. Você acha que eu vou ficar esperando por alguém e esperar estúdio? Mano, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou botar a mão na massa. Eu vou praticar porque no primeiro single foi uma coisa, no segundo é outra coisa. O primeiro roteiro foi uma coisa, o segundo é outra coisa. O primeiro story que o Ferreira faz vai ser uma coisa, o segundo já vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque ele vai aprender com os erros do primeiro, aprender com os erros do segundo, aprender com os erros do terceiro e muito mais. Além de aprender com os erros, na verdade, a gente vai aprender com os acertos mais ainda. Acertei aqui, eu levo. Acertei aqui, eu levo. E a gente vai ser tipo uma bola de neve em que quanto mais você praticar, mais ágil e mais conhecimento você vai ter daquilo que você está fazendo sem quebrar a cabeça e perdendo tempo com coisa inútil. Isso me deixa estressado, perder tempo com coisa inútil. Galera, nós precisamos do ODP. Alguém quer arriscar o que é ODP? Já vou adiantar, são 3 palavras. Nós precisamos do ODP. Então vamos lá. Antes de falar ODP, alguém arrisca só o O. Vamos só o O. ODP. P de pato. Acertou. Objetivo. Cara, a gente precisa ter um objetivo em tudo que a gente for fazer. Por quê? Senão a gente vai caminhar e caminhar e caminhar sempre na mesma coisa, sempre a gente vai andar em círculos, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Quem não tem objetivo, qualquer lugar serve. E eu acredito que a gente não quer viver em qualquer lugar, tipo, qualquer lugar que eu digo qualquer resultado. Quem não tem um objetivo, qualquer resultado serve. E eu, Vinícius, estou aqui disposto a incentivar vocês a não quererem ficar em qualquer lugar. Porque isso não serve para pessoas criativas, e todos são criativos. E vocês que estão aqui ouvindo, acredito que estão dispostos a mudar pelo menos
uma chave na mente, não vou dizer chave para não ficar muito aquele negócio de coach, mas mudar um pensamento, sabe? Um, um, um- Até uma maneira de pensar, um insight novo, para que a gente tenha um objetivo, para que a gente chegue no lugar, tenha clareza daquilo que a gente quer, certo? Então, tem ODP. A primeira letra é O de objetivo. A segunda letra é a letra D. D de disposição. Mas disposição para quê? A gente tem disposição para. A gente precisa ter disposição para executar o que a gente está fazendo, disposição para aprender mais sobre o que a gente está querendo fazer, disposição para ter disciplina naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter disposição para ouvir novas pessoas, respirar novos ares, certo? A gente tem que ter disposição. Não adianta a gente ter um objetivo sem disposição. Aqui a gente está falando mais sobre disciplina do que criatividade nesse momento. Mas é muito importante a gente ter objetivo e disposição. Porque, mano, vamos ser sinceros, tem muita gente meia boca por aí. E pessoas meia bocas são pessoas que não têm objetivo e disposição. ODP, objetivo, objetivo. Então a gente precisa do ODP, objetivo, disposição and and paciência, galera. Por, por que a gente precisa de paciência? A paciência que eu digo não é uma paciência de você ficar esperando as coisas acontecerem ou esperando que você seja melhor sem você se disponibilizar a ser melhor. A paciência que eu falo é a vida é uma crescente, tipo assim, mano, a gente tem que ter paciência com os nossos passos, a gente tem que ter paciência com os nossos começos, tem que ter paciência com, com tudo aquilo que a gente está gerando nesse momento. Então, é um passo de cada vez, pô. É um passo de cada vez. Se a gente quiser pular passos, a gente pode acabar ruindo lá na frente, a gente pode acabar decepcionado com aquilo que a gente realmente esperava, porque a gente não teve paciência. Então, não acelere o processo. Nunca acelerar o processo. Você, você pode ter a disposição de, meu, eu tô aqui, tô disponível aqui, eu vou fazer as coisas acontecerem, tô engajado, mano, sou ambicioso, tô na pegada, eu vou fazer e tal. Isso é ultra importante, isso é muito legal, isso é excelente. Mas nunca queira pular processo. Nunca queira pular processo, principalmente na. Tô nem falando agora de vida, dos objetivos da vida, tô falando na parte criativa mesmo. Faça o passo a passo na parte criativa, sabe? Viva cada momento que você está vivendo ali, aproveita, desfruta do momento que você está vivendo ali. Porque aquele momento ali, às vezes, você pode ter um insight, você pode ter uma ideia que vai mudar totalmente o rumo para onde você estava caminhando ou para onde você está caminhando. Então, paciência, paciência. ODP, paciência. ODP, objetivo, disposição e paciência. Essas três letras são muito importantes quando a gente fala sobre criatividade e quando a gente fala sobre disciplina, certo? Aqui uma frase que todo mundo já ouviu, mas que muita gente esquece, que é: seu corpo funciona com aquilo que você oferece para ele. Então, não tô falando de comida não, tá? Não tô falando de alimentação. Tô falando de conteúdo, eu tô falando de conhecimento, eu tô falando de interesse, de busca daquilo que você realmente quer. Então, se eu sou um cara que eu quero aprender mais sobre, vamos lá, deixa eu pegar, se eu sou um filmmaker, não vai fazer sentido eu ficar seguindo página de BBB e fofoca no Instagram, e meu Instagram ser só isso, e o que eu assisto no YouTube ser só isso, meu Twitter ser só isso, enfim. O que a gente está oferecendo para o nosso corpo para que ele, para que ele absorva melhor o conteúdo e para que ele tenha mais conhecimento, mais insights, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa criatividade. E falando agora da área
É muito importante a gente já falar da área da saúde. Cara, a saúde para a vida, para o nosso dia a dia, para tudo que a gente faz. A saúde é extremamente importante. Como é que tá o nosso sono? A gente tem dormido bem? Como é que tá? Do que a gente tem se alimentado? Como é que tá a nossa comida, sabe? Aquilo que a gente está ingerindo. Será que a gente está descansando? A gente só está trabalhando? O descanso é muito importante. A gente falou isso na semana passada, que o descanso faz parte do processo criativo. Como é que estão nossos hormônios? Será que eles estão aflorados ou será que, meu, você tá lá embaixo? Como é que tá a sua saúde mental, sabe? Como é que tá seu dia a dia? Como é que você se sente no dia a dia, sabe? Acho que eu sou muito mais do lado humano do que do lado, tipo assim, mano, vou pensar só em trabalho, só em início, projeto. Não. A gente precisa cuidar da nossa vida, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, nosso psicológico. Eu falo isso porque nos últimos 2 anos, 2019 e 2020 principalmente, foi os anos. Não, 2019 e 2020 foram os anos que eu tive mais problemas psicológicos e eu consegui melhorar depois que eu procurei ajuda e resolvi cuidar de mim mesmo. Então isso fluiu muito melhor no meu trabalho, então eu recomendo a todos, 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 cuidem da sua saúde, cuidem da sua vida, que isso é muito importante. Certo? Aí, como vocês já leram na frase, não eduque o seu corpo a ser preguiçoso, padronizado, rotineiro e sem vida. Então, falando aqui de pensamento, de criatividade, de desenvolvimento. Gente, uma pessoa preguiçosa na mente, ela não desenvolve, ela é padronizada, ela é rotineira, ela não tem nada de novo, é uma vida sem graça. Se a gente assistir, vamos supor que vou pegar aqui o Matheus. Se a gente pegar um, um filme, vamos pegar uma trilogia, qualquer trilogia que não existe, tá? Uma trilogia fictícia aqui. Não, vocês entenderam. O primeiro filme, ele tem um roteiro. Se o segundo filme tiver o mesmo roteiro que o primeiro, mesmas histórias que o primeiro, vai ser legal? Obviamente que não. E se o terceiro filme for igual ao segundo e que for igual ao primeiro? Vai ter alguma relevância? Não vai ter relevância nenhuma. Por quê? Porque é a mesma coisa, não tem novidade. Você olha e tá. E aí? O que tem de novo aí? E pra gente que trabalha com criatividade, cara, não tem como a gente ser padronizado e não tem como a gente sempre repetir as mesmas coisas. Não é porque uma estratégia deu certo aqui ou algo deu certo aqui que vai dar certo para sempre. A gente está atualizando, o mundo está atualizando, as coisas estão atualizando, então a gente precisa não ser padronizado e rotineiro e preguiçoso a criar algo novo, certo? Que nós tenhamos processos criativos com disciplina. O processo criativo é muito importante, mas ele é melhor ainda quando a gente tem disciplina no processo criativo, levando em consideração alguns pontos aqui. É muito importante no processo criativo, a gente falou isso semana passada, mas eu quero reforçar isso. Até tem gente que não estava aqui semana passada. O processo criativo é muito importante a gente ter nossa mente descansada. A gente lembra do ODP? Objetivo claro. A gente precisa ter um objetivo claro em tudo que a gente for fazer. A gente precisa ter a nossa meta definida, aonde a gente vai chegar, vai ser o objetivo. Mas de que maneira? Quais são as metas para que a gente possa alcançar o nosso objetivo? Certo? E também precisamos de caminhos alternativos, que é aonde a criatividade vai entrar e resolver muitos problemas e todas as questões que a gente levantar, certo? Eu vou, eu vou dar umas dicas para vocês aqui sobre processo criativo. Todo esse tempo que eu trabalhei nessa parte de criatividade, em processos criativos,
vão algumas dicas aqui para vocês, tá? Sempre que vocês tiverem processos criativos, façam anotações. Por quê? O nosso cérebro, ele é ótimo para ter ideias. Nosso cérebro ele é ótimo para ter ideias, mas ele é péssimo para lembrar delas. Então anote todas as ideias. Talvez todas as ideias elas não vão servir de momento, mas futuramente elas podem servir. Uma letra de música, um roteiro diferente, talvez um insight diferente que eu tive aqui. Deixa tudo anotado, tenha anotado. Isso pode fazer diferença lá na frente, certo? A nossa mente é brilhante para ter ideia, mas ela é péssima para lembrar delas. Nós precisamos, algo muito importante, nós precisamos ter respeito no processo criativo. Todas as ideias são bem-vindas. Não existe ideia descartável. E todos podem opinar. Isso é muito importante. Quando a gente está numa roda de processo criativo, não tem essa de, a sua ideia não vale. Não, todas as ideias são bem-vindas e todos podem opinar e todos devem opinar. É muito importante a gente ouvir todo mundo que está participando daquele processo criativo. E nunca diga que uma ideia não pode ser boa se você não tiver uma ideia para elevar o nível da solução. Certo? Então, no processo criativo, temos os prazos, que é no processo da incubação, a gente tem que estimular prazos, na verdade é estipular, eu quero pedir perdão pelo meu erro de português, mas é estipular prazos para voltar a ver as ideias que teve. Então, se eu anotei uma ideia, pô, dali 1 hora eu vou voltar a ver, ou dali 3 horas eu vou voltar a ver, 5 horas, um dia, 2 dias, e assim você vai seguindo até você ter o seu melhor insight, até você chegar na solução. Então, não faz assim, tive uma ideia, eu vou guardar na gaveta. Não, falou, pô, tive uma ideia que agora não vai servir, eu vou deixar ela guardada, mas daqui a um tempo eu vou voltar a ver ela porque talvez essa ideia possa resolver algum problema que eu tiver. Eu quero ter sempre essa ideia fresca na minha memória. Certo? E algo muito importante aqui para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, para a gente poder finalizar aqui o conteúdo é: se você não souber, você tem dois caminhos. Ou você aprende a fazer, ou você paga alguém para fazer. Porque se você fizer mais ou menos, não vai dar certo. O mais ou menos lá na frente vai dar errado. Então, cara, se eu não sei, ou eu aprendo, ou eu pago para alguém fazer. Certo? Você guarda muito isso, guardem muito isso, porque isso é muito importante. Porque se você fizer algo mais ou menos, aí você vai acostumar com mais ou menos. Aí você vai ficar padronizado. Aí você vai continuar tendo as mesmas ideias. E você nunca vai desenvolver realmente a sua criatividade para poder chegar no ponto que você deseja ou que você estipulou um dia. Então, tenha disciplina, foque na disciplina, na criatividade, porque as duas coisas andam muito juntas. Cuide da saúde, já falei. É, inove as coisas que você ouve, que você assiste, que você participa. Tenha contato com pessoas, conheça pessoas novas, que isso vai desenvolver, mas sempre com disciplina em tudo que a gente for fazer. Objetivos, metas. Lembre-se sempre do ODP. Quem lembra que é o ODP aí? Objetivo, disposição e paciência. ODP. Objetivo, disposição e paciência. Essa foi o nosso conteúdo de hoje. Eu sou o Vinícius, para quem não me conhece, tenho 26 anos, trabalho na área de criatividade há 6 anos e alguns meses. 6 anos e alguns meses? 6 anos e alguns meses. Hoje eu atuo mais nessa parte, eu tenho uma agência de publicidade, que eu sou designer gráfico, e eu atuo hoje nessa área de criatividade. O meu objetivo é despertar a criatividade nas pessoas, então eu tenho esse serviço de prestar uma consultoria criativa para as pessoas, para que as pessoas possam despertar a criatividade em si mesmo. Essa aula aqui que a gente está fazendo
é totalmente de graça, certo? Mas tem pessoas que, se me procurarem, é esse tipo de conteúdo que eu vou passar para as pessoas, pelo meu serviço. Então, isso é o que eu faço hoje e temos os próximos passos futuramente aí que acredito que vai agregar muito na vida, não só na minha, mas das pessoas também.